E a primeira pergunta é a seguinte: como identificar os sinais de autismo? Então essa é a primeira pergunta. Eu mudei a ordem aqui, tá? Porque eu gosto disso. Então eu mudei a ordem do que a gente tinha conversado um pouco antes aqui. E como identificar os sinais de autismo? E quando eu digo isso, eu falo tanto do ponto de vista da família, do ambiente familiar, dos pais, como do ponto de vista da igreja, professoras de criança que estão ali em contato com essas crianças. É óbvio que nesse momento, sobretudo no período pandemia, pós-pandemia, as pessoas ficaram muito assustadas, né? Vendo coisas que às vezes ainda nem existem. Não é esse o objetivo nosso, que as mães e nem as professoras fiquem tentando identificar o autista no meio do grupo. Mas, eventualmente, podem haver sinais, podem haver atitudes, comportamentos que seja interessante que se aprofunde na busca de um diagnóstico. Então, como é que a gente pode identificar isso? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente da igreja, o que é que pode começar a chamar a atenção? Bom, eu acho que o primeiro ponto é que toda criança possui um desenvolvimento, né? Um tempo de desenvolvimento. A primeira coisa que nos chama a atenção num desenvolvimento atípico, no caso uma criança com autismo, é o atraso nesse desenvolvimento, que pode perpassar pela interação social, pelo atraso no desenvolvimento da fala, ou até pela interrupção da fala. Crianças que de repente começam a dizer as primeiras palavras e param. E aí a família já começa a acender a luzinha de alerta. Estava tendo um desenvolvimento normal, teoricamente normal, né? Dentro dos padrões daquela criança, da idade daquela criança, e de repente há uma interrupção. Então já é um sinal de alerta para a família já procurar os especialistas para estarem diagnosticando ou não o melhor caminho para dar continuidade a esse desenvolvimento. Eu queria te fazer uma pergunta breve, porque a irmã utilizou a expressão interação social. Acho que foi exatamente essa. Exatamente. O que significa essa interação social na prática, né, do dia a dia, para o pai, para a mãe ou para a professora? De que maneira que pode se dar essa mudança na interação social? A resistência da criança em interagir com o outro, né? A brincar, por exemplo, com o outro. Bebês. Os pais vão dialogando com os bebês, né? Utilizando dessa interação entre pai e filho, e de repente o bebê não está atento a essa interação, não está prestando atenção na chamada do pai. Uma característica muito comum é quando você chama a criança, o pai vai chamar a criança pelo nome e a criança como se não ouvisse. E aí ela tem uma dificuldade de interagir com o outro. Essa dificuldade nessa interação com o outro é um sintoma muito característico e que precisa estar sendo atento pela família.